Salvete discipuli. Olá, pessoal. Chegamos hoje à quarta e última parte dessa lição 17. Nós vamos agora traduzir o final do texto, iniciando daqui. Vamos lá. Sed pater, nisi inquit officis deeritis divitias investigabitis et ia mortus est. Então, aqui nós temos os seguintes verbos: inquit, né, disse, composto do verbo sum, deeritis, e o verbo investigabitis. Também aqui nós vamos ter mortum est. Mas o pai e os filhos tinham perguntado, né, nós terminamos a aula passada assim, em qual lugar do campo está o tesouro? É de ouro? É de prata? Então o pai vai respondê-los. Mas o pai diz, nisi, né, ou seja, se não o quê? Nós vimos que o verbo dessum é o verbo faltar. Aqui nós temos um composto do verbo sum, ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. É o futuro imperfeito do verbo sum, ou seja, eu faltarei, tu faltarás, ele faltará. Nós faltaremos, vós faltareis, eles faltarão. Outra coisa importante, o subjuntivo do latim não tem futuro, ou, em outras palavras, o futuro do subjuntivo é igual ao futuro do indicativo. Então, na língua portuguesa, nós não falamos assim, se não faltareis. Como nós falamos, se não faltardes, certo? Então, essa é a tradução. Se não faltardes aos seus deveres, aos ofícios, aos trabalhos, ok? Aqui nós temos o dativo plural. O verbo dessum, ele pode pedir o dativo. O que acontecerá? Aqui nós temos a nossa oração principal. Investigabitis, aqui nós temos novamente o futuro imperfeito da primeira conjugação, ou seja, encontrareis riquezas. Uma coisa interessante sobre o verbo investigare, o verbo investigo, que literalmente significa seguir o vestígio, seguir o rastro, procurar, investigar. E essas são as acepções que vocês vão encontrar nesse dicionário aqui do Ernesto Faria. No entanto, tá, ó, investigo, né, seguir a pista, o rastro, procurar com cuidado, investigar. No entanto, investigo pode significar também achar, encontrar. Não aparece aqui, pois é um dicionário um pouco mais limitado, embora muito bom, mas aparece, por exemplo, para utilizar outra referência em língua portuguesa, no dicionário do Saraiva. Então, lá vocês vão encontrar essa entrada, essa possibilidade. Então, se não faltares, né, mas o pai, né, disse, se não faltares aos trabalhos, encontrareis as riquezas. Então, morreu. Então, como eu sei que mortus est é morreu? Porque se trata de um verbo depoente. O que significa, primeiramente, um verbo depoente? Significa que ele tem a forma passiva, a forma de voz passiva, no entanto, ele é traduzido, ele tem um significado de um verbo na voz ativa. Então, eu venho aqui no meu dicionário e vocês verão que eu vou ter morior. Essas terminações aqui são de verbos depoentes, né, a forma passiva. A forma passiva nós vamos ver ainda, aqui ele adiantou um pouco, mas isso será visto, se eu não me engano, a partir da próxima unidade. Então, morrer, perecer, etc. Então, o mortus sum é eu morri, literalmente, primeira pessoa. Então, aqui nós temos mortus est, ele morreu. Como que nós formamos a voz passiva no latim? Aqui nós temos a nossa tabela de declinação e verbo. Então, nós vemos aqui para parte de verbo. O que nós vimos aqui, em geral, é a voz ativa, só que aqui nesse quadrado nós temos a voz passiva, e ela é
nós estamos aqui com a voz passiva do perfectum, dos tempos do perfectum, que é analítica, ou seja, ela é formada por mais de uma palavra. Diferente, por exemplo, da voz passiva dos verbos do infectum, que é sintética, ou seja, apenas uma palavra. Então, como funciona? Eu vou pegar o particípio passado, amatus, amata, amatum, aqui no nosso caso, mortus, mortua, mortum, e depois colocar o verbo sum. O verbo sum no presente é para o pretérito imperfeito, o verbo sum no pretérito imperfeito é para o pretérito mais que perfeito, e o verbo sum, aqui, ero, no futuro imperfeito é para o futuro perfeito. Então, essa é a correlação. E aqui sim e essem é para o subjuntivo. Aqui nós temos o pretérito perfeito do subjuntivo, voz passiva, e aqui nós vamos ter essem, amatus essem, o pretérito mais que perfeito do subjuntivo passivo. A lógica é a mesma. Veja que sim é o quê? É o subjuntivo presente do verbo ser estar, que como sum é o subjuntivo presente do verbo ser estar, só que sum é indicativo, sim é subjuntivo. Mesma coisa que eram é indicativo, pretérito imperfeito, e aqui essem também é pretérito imperfeito, mas subjuntivo. Então, morreu. Mortus sum es est. E já, ou e logo, morreu. Continuando. Dende filii magno studio agrum arabant, et divitias investigabant, sed frustra. Tum, unus ex filiis, Dio inquit, investigavimus, sed divitiae desunt. Aderuntne aliquando, iam absum aespe, non pater nos fraudavit. Então, eles estão, né, o pai deu o conselho, né, se vocês não faltarem aos seus ofícios, vocês encontrarão essas riquezas, então morreu. Então, os filhos começaram a trabalhar, porque na cabeça deles, provavelmente havia ali um pote de moedas de ouro ou de prata que eles tinham que encontrar naquele terreno. Então, depois, os filhos, ou então, os filhos aravam o campo, magno studio, né, com grande empenho. Studium, studia é uma palavra neutra de segunda declinação, nós podemos traduzir como empenho. E, aqui sim, tem o sentido de procurar. E procuravam as riquezas, essas riquezas que o pai tinha falado. Frustra significa em vão. Então, sed frustra, mas em vão eles procuravam essas riquezas. Então, um ex filiis, ex mais ablativo, um dos filhos disse: por longo tempo, por muito tempo, nós procuramos, aqui, vejam, investigavimus, aqui é pretérito perfeito. Então, um verbo de primeira conjugação, no indicativo ativo, eu vou ter o radical de perfectum, o verbo investigar e também investigavi, vai ter esse u também, coincide aqui com o amavi, e depois nós vamos utilizar as terminações i, isti, it, imus, istis, erunt. Então aqui eu tenho investigavimus, nós, primeira pessoa do plural, investigavimus. Por longo tempo, por muito tempo, nós procuramos, mas as riquezas faltam, ou seja, as riquezas estão faltando. Novamente aqui vai aparecer o verbo desum, significado próprio, sentido próprio de faltar, enfim. Então, faltam ou estão faltando. No latim nós não temos propriamente os tempos contínuos. Por exemplo, faltam
contínuo está faltando. Então, eu posso traduzir dessa forma contínua. Mas as riquezas estão faltando. Aqui nós temos outro composto do verbo ser e estar, que é o verbo adsum, estar presente. Só que no futuro imperfeito, ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Então, e o ne, essa enclítica, indicando que se trata de uma interrogação. E elas estarão presentes ali quando, né? Em algum momento. Então aqui eu tenho ali quando. Pode ser algumas vezes, outrora, mas aqui a ideia de algum dia, alguma vez, uma vez, algum dia elas estarão presentes. Então ele começa a duvidar se realmente há uma riqueza, se eles realmente vão encontrar algo. E continua. Já, então, adsum é estar presente. Absum é estar ausente. Só que nós não falamos assim, já estou ausente de esperança. Claro que eu posso traduzir também, mas simplesmente já estou sem esperança. Ele já não tem mais esperança nenhuma de encontrar algo naquele campo. E depois ele se pergunta, non, né? Então, non, que é não. Non ne pater nos fraudavit. Por acaso o pai nos enganou? Por acaso o pai não nos enganou? Então o verbo, né, não nos fraudou, não nos enganou. Aqui também é pretérito perfeito do indicativo ativo, como investigavemus. Só que aqui, fraudavit é terceira pessoa do singular. Fraudavi, fraudauis, fraudavit. Fraudavimus, fraudavitis, fraudaverunt. Bem, e agora vamos ver o desfecho dessa história. Postero alter anno, magna copia frumenti in agro erat. Tum liberi laeti erant, quod sua industria divitia sibi comparaverant. Então, aqui nós vamos ter os seguintes verbos, erat e erant, que é o pretérito imperfeito do verbo ser e estar, erat, terceira pessoa do singular, ele e ela, e erant, terceira pessoa do plural. Verbo ser, estar, permanecer, ficar, etc. E aqui nós vamos ter o verbo comparaverant. Aqui pela terminação verant, eu já sei que se trata do pretérito mais que perfeito do indicativo ativo, nós já vimos essa junção de desinência modo temporal, que é o era, mas número pessoal, terminação número pessoal, né, desinência número pessoal, NST mustis NT. Então, eram, era certo, eramus, eratis, erant, ao verbo, forma o meu pretérito mais que perfeito do indicativo ativo. Bem, então, autem, no entanto, postero anno, então aqui eu tenho um adjetivo posterus, postera, posterum, seguinte, então, no ano seguinte, o ablativo singular. No entanto, no ano seguinte, uma grande quantidade de trigo havia, né, ou estava no campo. Então, os filhos estavam felizes, fica melhor, ficavam, né? Então os filhos ficavam felizes, ou na língua portuguesa eu posso também traduzir como o nosso pretérito perfeito, ou seja, então os filhos ficaram felizes, pois, aqui eu tenho uma explicativa, sua indústria, aqui é meu ablativo singular, pois através da sua indústria, através do seu esforço, através do seu trabalho, da sua laboriosidade, o que aconteceu? Eles tinham angariado riquezas para si. Vamos ver aqui duas possibilidades de tradução para indústria, pois através do seu zelo, da sua atividade, da sua aplicação, do seu trabalho, da sua diligência, da sua dedicação, e o verbo comparo. Eles, aqui não é a ideia de comparar, né? Pode ser juntar, reunir, fica melhor, angariar, né? Eu coloquei angariar. Eles tinham juntado, tinham
reunido, e o quê? Tinham reunido riquezas para si, tinham angariado riquezas para si. Bem, aqui nós temos, né, a imagem mão, quarta declinação, manus manus, thesaurus thesauri, segunda declinação, nus aureus et argenteus, um homem morto, vir mortus. Aqui nós vamos ter na inspectio advérbio interrogativo, ubi sunt numi, onde estão as moedas? Aqui o neenclítico, recitavistine versus tuos. Então, tu recitaste, ou tu leste os teus versos. Então, versus aqui termina em us, é acusativo plural, porque se trata de uma palavra de quarta declinação. E tuos é um pronome possessivo, tuus, tua, tum, e funciona como se fosse um adjetivo de primeira classe. Portanto, se versus é masculino, eu vou vir aqui em tuus, tua, tum, pegar a forma masculina, e eu sei que tanto a forma masculina como a forma neutra dos adjetivos de primeira classe emulam a forma dos substantivos de segunda declinação. Por ser masculino, então eu vou lá no masculino de segunda declinação, singular masculino, e eu vou para o acusativo plural. Então, plural, masculino, acusativo, terminação, OS. Por isso eu tenho versus, que é o masculino de quarta, aqui é o versus, tuos. Então, por que a terminação é diferente? Porque estão seguindo padrões de declinação diferentes. No entanto, eles concordam naquilo que eles devem sempre concordar em gênero, gênero masculino, em número, número plural, e em caso, que é, para ambos, o acusativo. E depois, non ne magister te laudavit, então eu posso traduzir como por acaso o professor não te elogiou, laudavit, essa tradução, i isti it imus istis erunt, de pretérito perfeito do indicativo, it, it é a terceira pessoa do singular. Aqui nós temos o vocabulário, né, muitas palavras que apareceram aí ao longo desse material. Então, pessoal, é isso por hoje. Na próxima aula nós vamos iniciar o capítulo 18. Então, aqui nós vamos ter a primeira conjugação, o indicativo passivo do presente. Então, nós vamos começar a trabalhar com a voz passiva. E assim que nós finalizarmos essa lição 18, eu vou passar um exercício para vocês, simples, abarcando as lições vistas até o momento, a saber, 14, 15, 16, 17 e então a 18. Essas 5 lições, e vou procurar fazer um exercício simples dentro dessa média, a cada 5 lições, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.